Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer a correção da lista de química, a primeira atividade que foi dada nesse terceiro bimestre. E a atividade que foi. O que a gente trabalhou nessa atividade, né? A lei de Dalton, tá? Então, nessa atividade, eu coloquei aqui um texto, né, sobre o que é um modelo atômico, né? Então, são modelos feita por cientistas, né, através da experimentação, para explicar como que é o átomo, tá? Existem vários modelos, tá? Thomson, Rutherford-Bohr, tá? Que é o mais utilizado, é o modelo que a gente utiliza, na verdade, que é o modelo que dá certo, né? E o que são esses modelos? Na verdade, esses modelos, né, são teorias, né, feitas aí experimentalmente e deu certo e até hoje está funcionando, tá? Então ainda estamos utilizando o modelo de Rutherford-Bohr. No entanto, existem modelos muito mais simples, né? Que é o caso do modelo de Dalton, né? Que ele utiliza uma representação dos átomos, ele utiliza de uma maneira interessante. Ele utiliza como se esses átomos fossem uma bolinha maciça e indivisível, tá? Então, isso é muito bacana. Eu vou mostrar lá para frente que no exercício a gente vai trabalhar esses átomos, né, seguindo esse modelo de Dalton, tá? E aqui ele estabeleceu alguns postulados, tá? Então, esses postulados é que todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas denominadas átomo, tá? Eu vou colocar um vídeo também a respeito de uma retrospectiva de toda a filosofia em cima do átomo, né? Até então, muitas pessoas achavam que era a menor partícula do qual os materiais são constituídos. No entanto, não é isso, tá? Isso foi uma primeira ideia que surgiu lá na Grécia, há mais de 2000 anos atrás, tá? Então, assim, faz muito tempo. E assim, os gregos foram os primeiros a ter essa ideia a respeito do átomo, né? De pensar que existe tudo que a gente vê, tudo que é material, que a gente enxerga, nós mesmos, nós seres humanos, existe a menor partícula no qual nós somos constituídos, tá? Então, os gregos já começaram a pensar nesse sentido, tá? A gente sempre estabelece aí o nome do primeiro, digamos assim, o pai da atomística, assim, né? Que criou o átomo, que é o Demócrito, tá? Mas aí, para vocês pensarem como a química é uma ciência nova, né? A química aí ela começou a evoluir de uma maneira absurda, na verdade, né? Se você pensar 200 anos atrás, a química ainda estava aí no seu início, né? A gente vê os primeiros, por exemplo, modelos de Dalton, começo do século XIX, né? Então faz aí apenas 200 anos, né, um pouco mais de 200 anos que a química se tornou uma ciência. Antes disso, a química ela era basicamente uma história de alquimista, bruxaria, então ela era atribuída como se fosse mágica, né, as modificações de coloração, as reações que aconteciam, as pessoas que conseguiam, na verdade, manipular esses materiais, né, eram considerados magos, né, então tinha toda né, um misticismo aí por trás, né, até que nós temos aí os primeiros químicos, digamos assim, né, hoje denominamos como químicos, então eles começaram a mostrar que não é bem assim, né? É possível explicar esses fenômenos de maneira científica, ou seja, comprovando com dados, tá? Então, deixou de ser uma ciência do achismo, daquela coisa mística, para se tornar uma ciência, tá? Então, o átomo, né, aqui nesse modelo de Dalton, retomando para Dalton, né, é difícil dar uma aula de química e não dar essa retrospectiva histórica, né? Porque esse átomo lá da Grécia, né, estabelecido por Demócrito, só foi trabalhado de novo essa ideia de átomo, né? Só no século XIX. É assim uma coisa absurda, né? Esse vácuo aí no tempo, né? A gente para pensar, né? Mas então, voltamos para o Dalton aqui.
Então, cada substância é constituída por um único tipo de átomo. O que ele quer dizer, cada substância, né? Então, ele, por exemplo, a gente fala do gás oxigênio, né? O gás oxigênio seria uma substância e ela é constituída por um único tipo de átomo, que é o átomo de oxigênio, tá? Então, substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são indivisíveis, tá? Então, nessa primeira teoria, eles acreditam que os átomos não são divisíveis, tá? Ou seja, são indivisíveis. No entanto, né, como eu disse, assim, a ciência na área de química ela evoluiu muito, né, nesses últimos 200 anos. Hoje já sabemos que não é assim. A gente vê que o átomo ele é divisível, sim. Tanto é que nós conseguimos separar o núcleo, né? A gente conseguiu dividir o núcleo do átomo, criando, por exemplo, as bombas atômicas, tá? Então essa premissa de que o átomo é indivisível, que vem lá pelo modelo de Dalton, tá? Ele é errado. No entanto, nesse contato inicial com os átomos, né? É uma ideia que ainda dá para trabalhar, tá? E substâncias compostas são formadas por átomos compostos. Então, substâncias compostas são constituídos por átomos diferentes. Então, por exemplo, o gás dióxido de carbono vai ter um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, tá? E aí nós temos 2 tipos de átomos, né? Nós temos o carbono e o oxigênio compondo a molécula de dióxido de carbono, tá? Então, uma outra coisa que eu gostaria assim de reforçar, e talvez alguns alunos ainda tenham dificuldade, é diferenciar átomo de molécula, tá? Átomo é o elemento químico lá da tabela periódica sozinho, tá? Molécula é sempre 2 átomos, no mínimo, né? Na verdade, no mínimo a ligação entre 2 átomos, tá? Para formar uma molécula. Então, aí você vai começar aí com uma ligação, né, entre 2 átomos e isso se expande de uma maneira absurda. Então, tudo que é constituído no universo até então conhecido é constituído por átomos ligados entre si, de maneira complexa, de maneira simples, e a gente vai conhecer isso no nosso curso de Química do ensino médio, tá? Então, o terceiro postulado, né, de Dalton afirma: todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Ou seja, átomos de oxigênio vão ter sempre a mesma forma, tamanho, massa e demais propriedades. Mesma coisa o carbono. O carbono, se você tiver um sistema que só tem átomos de carbono, todos os carbonos vão ter a mesma forma, tamanho, massa e mesmas propriedades. No entanto, quando eu comparo um átomo de oxigênio e um átomo de carbono, eles têm forma, tamanho e massa diferentes. Por quê? Porque eles são átomos diferentes. Beleza? Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho e massa diferentes. Então, a massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples. Isso eu vou mostrar na nossa representação do exercício, vai ficar muito mais fácil do que eu ficar falando, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nesse trabalho, né, eu vou falar aqui um pouquinho do exercício, tá? Então, nessa atividade 4 da apostila, então aqui, ó, olhem lá na página 45 da apostila ainda do segundo bimestre, né? Porque teve aí um atraso no centro de mídias na atividade, nessas aulas de química, então dá um pouquinho atrasado, mas também nada que vai atrapalhar, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha lá nessa atividade 4. Então, aqui, nessa atividade, a primeira pergunta é: o que você entende por átomo? Podemos enxergá-lo? Como é representado? Então, o átomo, né, como a gente conversou, seria, né, a menor partícula que constitui a matéria, tá?
basicamente isso, mas eu gostaria que vocês explorassem mais esse conceito aqui. Se eu falar tudo aqui, perde a graça, tá? Podemos enxergá-lo? Obviamente não, tá? E ele como é representado? Então ele é representado pelos modelos científicos, os modelos atômicos, tá? E eu gostaria até que vocês citassem quais os tipos de modelos atômicos, tá? Para que serve o modelo científico? Então, o modelo científico serve para explicar um fenômeno do cotidiano, um fenômeno que a gente convive, ou vive, ou vê, enxerga, tudo, na verdade, né? Então, o modelo científico, ele vem como uma proposta para explicar fenômenos do dia a dia, coisas do dia a dia. Então, por exemplo, eu quero explicar como o mundo é constituído, né? Pelo que o mundo é constituído, pelas coisas, os materiais que existem no mundo, como que eles são constituídos, qual que é a propriedade deles, qual é a composição deles. Então, isso, por exemplo, vai sendo explicado pelos modelos atômicos, tá? Então, esse é um exemplo de um modelo científico. O modelo atômico é um exemplo de um modelo científico, tá bom? Então, eu quero que vocês escrevam com a palavra de vocês, tá? Do jeito que vocês entenderam. Não quero que vocês simplesmente copiem o que eu estou falando, tá? Eu quero que vocês façam uma reflexão e, através dessa reflexão, escrevam o que vocês acham, tá? Eu quero isso, eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Uma teoria experimentalmente testada é verdade absoluta? E aí? Né? A dica que eu dou é a respeito, por exemplo, quando eu falei dos vários modelos atômicos, né? Eu falei ali dos modelos de Thomson, Dalton, na verdade não expliquei, né, o modelo de Thomson, mas eu falei que ele existe. O modelo de Dalton, onde eu coloquei aí os 3 postulados referentes a esse modelo, e comentei também do modelo de Rutherford-Bohr, né? Na verdade são 2 cientistas, aí teve a combinação desses 2 modelos. E aí nós criamos, esse é o modelo atômico atual no qual utilizamos, tá? Na verdade ainda existem outras teorias, né? Mas aí nós estaríamos nos aprofundando na física quântica, tá? Então, para nível de ensino médio, a gente fica aqui no modelo de Rutherford-Bohr. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com o modelo de Dalton. A gente já percebeu que não é verdade absoluta. Né? Eu já falei que o átomo não é indivisível. Né? Na verdade, o átomo é divisível. No entanto, no modelo atômico de Dalton, ele postulou, na verdade, que o átomo é indivisível. Então, nós vemos aí que os modelos, né, as teorias experimentalmente testadas, elas não são verdades absolutas. Elas vão modificando conforme vai evoluindo a tecnologia, né? Então, nós vamos vendo que existe aí um movimento de mudança o tempo todo, tá? Isso é ciência. Ciência é modificação. Se alguém, hoje eu crio uma teoria que explica determinado fenômeno, amanhã provavelmente vai surgir outro cientista que vai explicar, talvez de uma maneira melhor, e a partir do momento que comprova-se que a teoria é melhor, essa teoria acaba sendo modificada, tá? E isso ocorre em todas as áreas da ciência. Então, aqui, continuando, né, então ele fala assim, conforme orientações do seu professor, realize a leitura do texto Transformação de Ideias. Então, vai estar lá no livro, na apostila, tá? Esse texto eu gostaria que vocês leiam, e aí a gente vai entrar especificamente no modelo de Dalton, tá? Então, responda as questões. Para Dalton, o que era um átomo? Então, já está respondido tanto no texto das Transformações das Ideias que está na apostila, quanto no texto introdutório dessa atividade, beleza? Compare no item B. Compare o conceito de elemento proposto por Lavoisier com o conceito proposto por Dalton. Então, lá no conceito de elemento proposto por Lavoisier, que a gente estudou no segundo bimestre, eu gostaria que vocês fizessem uma comparação e
visse diferenças e igualdades, talvez, entre os dois modelos, tá? Entre os dois conceitos de elemento. Então, vocês lembram lá de Lavoisier, né? Que nada na natureza se cria, tudo se transforma. Nada na natureza se cria ou destrói, tudo se transforma, tá? Então, ele trabalha com a ideia de conservação da massa, tá? Então, a gente lá trabalhou que as massas dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, e a gente trabalhou várias coisas derivadas disso. Mas trabalhando com essa ideia do Lavoisier, eu quero que vocês pensem no conceito de elemento dele e nesse conceito de Dalton e tentem comparar aí o que tem de diferença entre eles, tá? Ou de o que seria aí parecido, talvez. Aí vocês vão responder, eles são contraditórios ou pode ser considerado complementares? Então, vocês vão ver se eles são diferentes, se o elemento proposto por Lavoisier é diferente do elemento proposto por Dalton, ou igual. Explique a sua resposta. Segundo as ideias de Dalton, que característica diferenciava os átomos por diversos elementos químicos? Então, está escrito também um dos postulados de Dalton. Se eu falar aqui, vai ficar muito repetitivo, tá? E como Dalton representava os átomos? Então, a gente também já falou sobre isso, né? Sobre as bolinhas maciças, né? No qual ele fazia essas representações. Também está escrito no texto. Como eles são representados atualmente? Então, eu também já dei uma dica, né? Atualmente nós trabalhamos aí com o modelo de Rutherford-Bohr. Como que é esse modelo do Rutherford-Bohr? Então fica aí para vocês pesquisarem e colocarem na resposta. Então fica a dica aí de como que vocês vão responder essas questões, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, continue me chamando lá no WhatsApp, que eu vou responder. E boa atividade para vocês.